A verdade que muitos homens não querem aceitar é esta: fazer tudo por uma mulher não garante que ela fique. Você pode pagar contas, resolver problemas, dar presentes, estar disponível o tempo todo, e mesmo assim, ela pode perder o interesse. E antes que alguém entenda errado, isso não significa que mulheres são ingratas, frias ou manipuladoras. Significa que muitos homens confundem ser útil com ser valorizado. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Muitos homens foram ensinados que, se forem bons o suficiente, se ajudarem bastante, se forem pacientes demais, se fizerem de tudo para agradar, automaticamente receberão amor, respeito e lealdade. Mas relacionamento não funciona como uma troca simples, como se você acumulasse pontos e depois recebesse fidelidade como recompensa. A lealdade emocional nasce de algo mais profundo: respeito, conexão, admiração, segurança emocional e presença masculina equilibrada. O problema é que muitos homens tentam comprar afeto com esforço. Eles acham que quanto mais fazem, mais importantes se tornam. Mas às vezes acontece o contrário. Quanto mais você faz sem limites, mais comum você se torna. E quando algo vira comum, deixa de ser especial. Uma mulher pode gostar do que você faz por ela, pode agradecer, pode até se acostumar com isso, mas isso não significa que o coração dela está preso a você. Ela não se conecta apenas com favores. Ela se conecta com quem você é quando não está tentando provar nada. O homem que vive tentando ser escolhido acaba passando a mensagem de que não se escolhe. Ele coloca a mulher no centro da própria vida e esquece de si mesmo. E quando um homem abandona sua própria direção, ele pode até parecer apaixonado, mas também pode parecer perdido. Neste vídeo, vamos falar sobre uma ideia desconfortável. Mulheres não são leais apenas ao que você faz por elas. Elas tendem a respeitar aquilo que sentem quando estão com você. E se você quer ser levado a sério, precisa parar de agir como se esforço sem postura fosse suficiente. 1. Ser bonzinho demais não segura ninguém. Muitos homens acreditam que ser bonzinho é o caminho mais seguro para conquistar ou manter uma mulher. Eles pensam: se eu tratar ela bem, fizer tudo por ela, nunca discutir, sempre ceder e sempre estar disponível, ela vai perceber meu valor. Mas a realidade é mais complicada do que isso. Ser bom é importante, ser respeitoso é essencial. Tratar uma mulher com consideração é o mínimo. O problema começa quando o homem usa a bondade como moeda de troca. Ele não está sendo gentil apenas porque aquilo faz parte do caráter dele. Ele está sendo gentil esperando que, em troca, ela ame mais, fique mais, valorize mais e nunca vá embora. E quando isso não acontece, ele se sente traído. Só que ninguém é obrigado a amar alguém só porque essa pessoa foi boa. Amor não funciona como contrato. Você pode ser uma pessoa correta e ainda assim não despertar desejo, admiração ou conexão emocional. O homem, bonzinho demais, muitas vezes evita dizer o que pensa. Ele engole incômodos. Ele aceita atitudes que não gosta. Ele finge que está tudo bem, só para não perder a mulher. Mas aos poucos, ele vai perdendo algo mais importante: o respeito por si mesmo. E quando um homem não se respeita, fica difícil exigir que alguém o respeite. Imagine um cara que sempre cancela seus planos para ver uma mulher. Ela chama de última hora, ele vai. Ela demora para responder, ele aceita. Ela some e volta como se nada tivesse acontecido, ele recebe com carinho. No começo, ele acha que está mostrando valor, mas na prática, ele está mostrando que não tem limites. Ser bom não é o problema. O problema é ser bom sem postura. Um homem de valor trata bem, mas também sabe dizer não. Ele ajuda, mas não se humilha. Ele gosta, mas não se abandona. Ele se importa, mas não vive mendigando reciprocidade. A verdade é que bondade sem firmeza pode virar fraqueza aos olhos de quem não sabe valorizar. Por isso, não tente ser apenas o homem mais bonzinho da vida dela. Seja um homem respeitável, inteiro e consciente do próprio valor. 2. Presentes não compram respeito. Tem homem que acha que presente resolve tudo. Compra flores, paga jantar, manda mimo, resolve problema financeiro, faz surpresa e depois fica frustrado quando percebe que nada disso garantiu respeito, carinho ou lealdade. Mas aqui está a verdade: presente pode agradar, mas não cria admiração sozinho. Uma mulher pode gostar do que você dá e ainda assim não valorizar quem você é. Ela pode aceitar sua ajuda e, ao mesmo tempo, não sentir conexão profunda com você. Isso parece duro, mas é necessário entender. O erro de muitos homens é achar que generosidade material substitui presença, postura e personalidade. Eles tentam compensar insegurança com dinheiro, tempo ou favores.
Em vez de construir uma conexão verdadeira, tentam se tornar indispensáveis através do que oferecem. Só que ser necessário não é o mesmo que ser desejado. Quando um homem dá demais sem observar se existe reciprocidade, ele corre o risco de virar apenas uma fonte de conforto. Ela sabe que ele está ali, sabe que ele resolve, sabe que ele ajuda. Mas isso não significa que ela o admira como homem, e respeito não nasce de benefício. Respeito nasce de postura. Não existe problema em presentear. O problema é presentear para ser aceito. Quando você dá algo esperando provar valor, você coloca sua autoestima nas mãos da reação dela. Se ela sorri, você se sente suficiente. Se ela não valoriza, você desaba. Esse é um lugar perigoso para um homem estar. Um homem maduro dá porque quer, não porque precisa comprar atenção. Ele sabe agradar, mas também sabe observar. Ele percebe se a mulher só aparece quando precisa de algo. Ele nota se existe interesse real ou apenas conveniência. Imagine um homem que sempre paga tudo, sempre resolve tudo e nunca questiona nada. Com o tempo, ele começa a ser tratado como obrigação, não como escolha. O que era gesto bonito vira expectativa, e quando ele para de fazer, ela reclama como se ele tivesse falhado. Por isso aprenda, generosidade precisa andar com discernimento. Não use presentes para esconder falta de confiança. Não tente comprar um lugar no coração de alguém. O que sustenta respeito é caráter, firmeza, direção e reciprocidade. O presente pode complementar isso, mas jamais deve ser a base. 3. Disponibilidade excessiva perde valor. Estar presente é bonito. Estar disponível é importante. Mas estar disponível o tempo todo pode destruir sua imagem. Muitos homens acham que responder na hora, aceitar qualquer convite, mudar toda a rotina e estar sempre pronto para ela é prova de amor. Só que muitas vezes isso transmite outra mensagem: minha vida gira em torno de você. E isso pode ser perigoso. Quando um homem não tem prioridade própria, ele começa a parecer menos interessante. Não porque precisa fazer joguinhos ou fingir desinteresse, mas porque uma pessoa sem vida própria perde profundidade. Ela deixa de ser alguém com caminho, planos e objetivos e passa a ser alguém apenas esperando ser chamado. Ninguém admira profundamente alguém que parece não ter direção. A disponibilidade excessiva também cria desequilíbrio. Um se entrega demais, o outro se acomoda. Um corre atrás, o outro escolhe quando responde. Um abre mão de tudo, o outro decide quando aparece. Com o tempo, esse homem começa a sentir ansiedade. Ele olha o celular esperando mensagem. Interpreta a demora como rejeição. Muda o humor conforme a atenção que recebe. E isso mostra que ele colocou o poder demais nas mãos de outra pessoa. Homem, acorde. Isso não é amor saudável. Isso é dependência emocional disfarçada de dedicação. Você pode gostar muito de uma mulher e ainda assim manter sua rotina. Pode amar alguém e continuar cuidando dos seus objetivos. Pode estar presente sem estar disponível para qualquer coisa, a qualquer hora, de qualquer jeito. Mulheres tendem a respeitar mais o homem que tem vida própria. O homem que trabalha nos seus planos, que cuida do corpo, da mente, da fé, da carreira, dos amigos e da família. O homem que não desaparece, mas também não se abandona. Porque presença sem identidade vira carência. Então pare de achar que precisa estar sempre ali para ser valorizado. Esteja quando fizer sentido. Responda com respeito, mas não viva colado no celular. Demonstre interesse, mas não transforme interesse em desespero. O equilíbrio é simples. Mostre que você se importa, mas deixe claro que sua vida não parou esperando alguém decidir se quer fazer parte dela. 4. Homem sem limites vira opção. Aqui vai uma crítica necessária. Muitos homens reclamam que são tratados como opção, mas se comportam como se não tivessem nenhum limite. Aceitam migalhas, aceitam falta de respeito, aceitam sumiços, aceitam respostas frias, aceitam ser procurados só quando a mulher está carente, entediada ou precisando de ajuda. Depois dizem, ela não me valoriza. Mas a pergunta é, você está se valorizando? Porque, muitas vezes, o problema não é apenas o comportamento dela. O problema é o quanto você permite. Um homem sem limites ensina as pessoas a ultrapassarem seus limites. Quando você aceita qualquer coisa para não perder alguém, você já começou perdendo a si mesmo. Limite não é grosseria. Limite não é arrogância. Limite é clareza. É você saber o que aceita, o que não aceita e o que acontece quando alguém insiste em te desrespeitar. Muitos homens têm medo de impor limites porque acham que a mulher vai embora.
Mas escute bem: quem só fica quando você se diminui não deveria ter tanto espaço na sua vida. Acorda. Você não nasceu para implorar consideração básica. Você não precisa aceitar frieza constante só porque gosta de alguém. Você não precisa provar seu valor para uma pessoa que só te procura quando é conveniente. Um homem com limites não fica ameaçando. Ele não faz drama. Ele simplesmente observa, conversa com maturidade e, se nada muda, se retira. Isso é postura. O homem que não tem limite vive tentando convencer. O homem que tem limite escolhe onde permanece. E essa diferença muda tudo. Quando você se posiciona, talvez algumas pessoas se afastem, mas isso não é perda. Muitas vezes é filtro. Quem queria apenas se aproveitar da sua disponibilidade, vai embora. Quem respeita você de verdade, entende. Então pare de confundir paciência com fraqueza. Pare de chamar falta de amor próprio de dedicação. Pare de se orgulhar de aguentar situações que estão destruindo sua paz. Ser homem não é suportar tudo em silêncio. Ser homem é ter maturidade para amar sem se humilhar, cuidar sem se anular e permanecer apenas onde existe respeito. 5. Ela observa sua postura, não só suas palavras. Muitos homens falam bonito, dizem que têm valor, que sabem o que querem, que não aceitam desrespeito, que são diferentes, mas na prática fazem o contrário. E é aí que a percepção muda. Uma mulher pode ouvir suas palavras, mas ela também observa suas atitudes. Ela percebe quando você fala que tem limites, mas aceita qualquer coisa. Percebe quando você diz que está ocupado, mas larga tudo quando ela chama. Percebe quando você afirma ser confiante, mas vive buscando validação. Postura é aquilo que você demonstra quando ninguém está te aplaudindo. Não adianta dizer que se respeita se você continua voltando para situações que te diminuem. Não adianta dizer que é seguro se qualquer demora na resposta te desespera. Não adianta dizer que tem propósito se sua rotina mostra que você está perdido. A postura de um homem aparece nas pequenas coisas, como ele reage à rejeição, como lida com silêncio, como conversa quando está irritado, como se posiciona quando algo incomoda, como mantém sua palavra e como cuida da própria vida. Mulheres notam consistência, e consistência pesa mais do que discurso. Um homem que fala pouco, mas age com firmeza, costuma transmitir mais segurança do que aquele que promete demais e se perde na primeira dificuldade. Isso não significa virar frio ou inacessível, significa ser coerente. Ser o mesmo homem quando está sendo elogiado e quando está sendo testado pela vida. Ser educado, mas firme. Ser carinhoso, mas não dependente. Ser interessado, mas não desesperado. A sua postura comunica seu valor antes mesmo de você explicar. Por isso, em vez de tentar convencer uma mulher de que você é diferente, viva de um jeito que mostre isso. Pare de anunciar limites e comece a praticá-los. Pare de falar sobre amor próprio e comece a agir como alguém que realmente se respeita. No fim, o que sustenta já a admiração não é o discurso, é a congruência entre o que você diz, o que você faz e o que você permite. 6. Admiração pesa mais que pena. Alguns homens tentam conquistar uma mulher fazendo ela sentir pena. Contam o quanto sofreram, o quanto foram traídos, o quanto ninguém os valorizou, o quanto são bons e injustiçados. É claro que vulnerabilidade é importante. Falar sobre dor pode criar conexão, mas existe uma diferença entre abrir o coração com maturidade e usar sofrimento para tentar prender alguém emocionalmente. Pena não sustenta relacionamento. Quando uma mulher fica com um homem apenas porque sente pena, a base já nasce fraca. Ela pode tentar ajudar, pode se sentir culpada por ir embora, pode ter carinho pela dor dele, mas isso não é o mesmo que admiração. E sem admiração, o relacionamento perde força. Admiração nasce quando ela vê que você enfrenta a vida, que você tem problemas, mas não se define por eles, que você sofreu, mas não virou refém do passado, que você tem sentimentos, mas não joga toda a responsabilidade emocional em cima dela. Homens precisam entender isso. Vulnerabilidade não é se colocar como vítima o tempo todo. Vulnerabilidade madura é dizer: isso me machucou, mas eu estou trabalhando em mim. Isso transmite força. O homem que vive pedindo para ser amado por causa do que sofreu pode acabar afastando as pessoas, porque ninguém quer sentir que precisa salvar o outro o tempo todo. Relacionamento saudável não é resgate, é parceria. Você pode ser acolhido, mas também precisa se desenvolver. Pode receber apoio, mas também precisa assumir responsabilidade pela própria cura. Pode compartilhar suas dores, mas não pode transformar a mulher em terapeuta, mãe ou salvadora. Admiração pesa mais que pena, porque admiração aproxima com respeito. Pena aproxima com culpa.
E culpa, uma hora, cansa. Então, em vez de tentar provar que você merece amor porque sofreu muito, mostre que você está se tornando alguém melhor apesar do que viveu. Isso é poderoso. Um homem admirável não é aquele que nunca caiu. É aquele que caiu, aprendeu, levantou e decidiu não passar o resto da vida implorando para alguém consertar suas feridas. 7. Quem implora atenção perde poder emocional. Implorar atenção é uma das formas mais rápidas de perder poder emocional em uma relação. E isso não significa que você deve fingir que não se importa. Também não significa jogar com sentimentos. Significa entender que a atenção saudável é oferecida com interesse, não arrancada com insistência. Quando um homem manda várias mensagens, cobra resposta o tempo todo, pergunta repetidamente o que fez de errado e fica tentando forçar conversa, ele pode achar que está demonstrando amor, mas, muitas vezes, está demonstrando ansiedade. E ansiedade sem controle pesa. Ninguém gosta de se sentir pressionado a dar atenção. Atenção forçada perde beleza. Quando você precisa implorar para alguém te notar, talvez essa pessoa já esteja mostrando o nível de interesse que tem. É duro, mas é libertador entender isso. O homem que implora atenção coloca a mulher em uma posição de poder absoluto. Ela responde, ele fica feliz. Ela demora, ele sofre. Ela some, ele se desespera. Ela volta, ele esquece tudo. Isso não é equilíbrio, é dependência. Você precisa aprender a observar o comportamento sem perder a dignidade. Se a pessoa demonstra interesse, ótimo, invista com calma. Se a pessoa demonstra frieza constante, recue. Não como vingança, mas como respeito próprio. A energia que você gasta tentando convencer alguém a te dar atenção poderia estar sendo usada para melhorar sua vida. Treine, trabalhe, estude, cuide da aparência de forma saudável, fortaleça sua mente, organize seus objetivos, viva experiências reais, seja um homem que tem assunto, direção e presença. Quando sua vida é vazia, qualquer ausência vira desespero. Quando sua vida é cheia de propósito, você sente a falta, mas não se destrói por ela. Atenção é boa quando vem com vontade. Carinho é bonito quando é recíproco. Conversa é prazerosa quando os dois querem estar ali. Então, pare de perseguir quem só responde quando quer alimentar o próprio ego. Pare de mendigar migalhas de presença. Um homem emocionalmente forte não obriga ninguém a ficar. Ele observa quem escolhe estar e valoriza apenas quem também valoriza. 8. Lealdade nasce de respeito, não de dívida. Um erro comum é acreditar que uma mulher deve ser leal porque você fez muito por ela. Eu ajudei, eu estive lá, eu paguei, eu apoiei, eu fiz tudo. Tudo isso pode ter valor, mas não cria uma dívida emocional eterna. Ninguém deve permanecer em um relacionamento apenas porque recebeu ajuda. Gratidão é uma coisa, lealdade amorosa é outra. Confundir as duas gera frustração e ressentimento. Quando um homem faz algo esperando garantir permanência, ele não está apenas ajudando, ele está tentando controlar o resultado. E quando o resultado não vem, ele sente que foi usado. Por isso, antes de fazer algo por alguém, pergunte a si mesmo: eu faria isso sem usar depois como cobrança? Se a resposta for não, talvez seja melhor não fazer. Lealdade verdadeira nasce quando existe respeito mútuo, conexão emocional, valores parecidos e escolha diária. Ela não nasce de favores acumulados, não nasce de culpa, não nasce de pressão. Um relacionamento saudável não é uma prisão construída com boas ações. Isso pode parecer controverso, mas é necessário. Fazer muito por alguém não obriga essa pessoa a amar você. E entender isso te protege de agir como vítima depois. Homens maduros ajudam com consciência. Eles são generosos, mas não ingênuos. Eles se entregam, mas observam reciprocidade. Eles cuidam, mas não transformam cuidado em contrato escondido. A pergunta não é apenas quanto eu faço por ela. A pergunta também é: existe respeito aqui? Existe interesse real? Existe troca? Eu sou valorizado ou apenas útil? Porque ser útil pode te manter por perto, mas ser respeitado te coloca em outro nível. Quando uma mulher respeita um homem, ela considera o impacto das próprias atitudes. Ela não brinca com a presença dele. Ela não trata o esforço dele como obrigação. Ela não usa carinho como ferramenta de controle. Mas esse respeito começa também com a forma como o homem se posiciona. Você não pode exigir lealdade baseada em dívida, mas pode escolher não permanecer onde sua presença só é valorizada quando você está servindo. 9. Você não deve se abandonar por ninguém.
Um erro que muitos homens cometem é transformar uma mulher no centro absoluto da própria vida. No começo parece paixão, parece dedicação, parece prova de amor, mas com o tempo isso pode virar uma prisão emocional. Você começa a deixar seus planos de lado, para de focar no trabalho, nos estudos, na saúde, na família, nos amigos e nos seus objetivos. Sua rotina passa a depender dela. Se ela responde bem, seu dia fica bom. Se ela responde fria, seu dia desaba. Isso não é conexão forte. Isso é dependência emocional crescendo em silêncio. E aqui vai uma verdade desconfortável. Quando você se abandona para agradar alguém, você não se torna mais valioso. Muitas vezes, você se torna mais fácil de ser ignorado, porque um homem sem vida própria perde presença. Ele deixa de ser alguém com direção e passa a ser alguém esperando aprovação. E ninguém respeita profundamente uma pessoa que parece ter desistido de si mesma. Isso não significa ser frio. Não significa tratar mal. Não significa esconder sentimentos. Significa apenas entender que amar alguém não exige abandonar quem você é. Você pode gostar muito de uma mulher e ainda continuar cuidando da sua evolução. Pode estar em um relacionamento e ainda ter metas. Pode dar atenção e ainda ter limites. Pode amar sem transformar a outra pessoa na dona da sua paz. Homem, acorde para isso. Se uma relação exige que você diminua sua identidade para ser aceito, essa relação está te custando caro demais. A mulher certa não vai precisar que você se destrua para provar amor. Ela vai respeitar o seu caminho, sua disciplina, sua visão e sua individualidade. Então, não largue sua missão para virar figurante na vida de alguém. Caminhe junto, mas continue caminhando por si mesmo. 10. O homem valorizado sabe ir embora. Um homem valorizado não é aquele que nunca se apega. Não é aquele que não sente nada. Não é aquele que age como se fosse de pedra. Um homem valorizado sente, gosta, se importa, tenta fazer dar certo, mas ele sabe a hora de ir embora. E essa é uma das maiores diferenças entre carência e amor próprio. Muitos homens ficam presos em relações onde já perderam o respeito há muito tempo. A mulher trata com frieza, aparece quando quer, some quando quer, responde de qualquer jeito, demonstra pouco interesse, mas o homem continua ali tentando provar que merece ser escolhido. Só que você não deveria precisar implorar para ser tratado com consideração. Quando um homem não sabe ir embora, ele começa a aceitar qualquer coisa. Aceita migalhas e chama de carinho. Aceita confusão e chama de intensidade. Aceita desrespeito e chama de fase difícil. Aceita distância emocional e fica tentando compensar com mais esforço. Mas chega um momento em que insistir deixa de ser prova de amor e passa a ser falta de respeito por si mesmo. Saber ir embora não é fazer drama, não é ameaçar, não é tentar manipular. É simplesmente observar a realidade. Você conversa, explica o que sente, dá espaço para a mudança, mas se o padrão continua, você escolhe sua paz. Isso assusta muitos homens porque eles acham que sair significa perder. Mas às vezes, sair é recuperar. Recuperar sua energia, sua dignidade, sua clareza e sua direção. Um homem forte não força a presença. Ele não tenta convencer alguém a enxergar seu valor. Ele sabe que valor não se implora, valor se reconhece. Então entenda, amar alguém não significa aceitar tudo. Gostar de uma mulher não significa permitir que ela destrua sua autoestima. O homem valorizado sabe ficar quando existe respeito, mas também sabe ir embora quando permanecer custa a própria identidade.